Bom, pessoal, bom dia então a todos. Vou deixar essa aula aí gravada, né? Então, hoje aí, vamos abordar aí a última aula da UC de controle dimensional aplicado à automotiva. Vou falar então sobre é, os processos de medição indireto, né? Então, é aquele que não dá uma medida direta, eu preciso de ter um parâmetro de comparação, né? Então, aí é o relógio comparador, né? Outros equipamentos aí. Bom, deixa eu ler bem rapidinho aí, compartilhar a tela aí. Bom. Então, como o primeiro ponto que mais a gente utiliza aí, né, pessoal, é o relógio comparador, né? Então, como o próprio nome fala, ele mede por comparação. Então, eu preciso de um valor ali de referência, ele vai orbitar ali pela diferença nesse valor ali, vamos dizer, com a média, né? Sendo o menor e o maior e ambos ligados por diversos mecanismos numa ponta de contato, né? Então, quando essa ponta de contato sofre uma pressão e o ponteiro maior gira no sentido horário, né? Então o relógio ele tem dois sentidos de giro, né? O sentido horário e o sentido anti-horário. Então, por exemplo, se deu uma pressão e foi no sentido horário, a diferença é positiva. Ou seja, significa que o componente tem um ressalto, ou seja, ele subiu, ou um relevo, né? Se tem uma espécie de depressão, então ele vai para o sentido anti-horário, né? Então ali ele é um rebaixo que tem ali na superfície, né? E o ponteiro menor, né? Então a gente tem esse ponteiro maior que gira nos dois sentidos, e tem um menor que ele conta o número de voltas do ponteiro maior, né? Então, por exemplo, se é um valor acima do giro completo ali, ele conta um, como se fosse o ponteiro de hora e minuto de um relógio, né? Bom, o relógio comparador ele é regulamentado então pela ABNT, né? A BNT ISO 463 de 2013. Bom, especificamente da manutenção automotiva, né? Esse relógio comparador, então, vai estar, na maioria das vezes, combinado com acessórios, como uma base magnética. Essa base magnética é um suporte de ferro, cujo objetivo é segurar por meio de uma haste, para dar estabilidade, para não, vamos desestabilizar ali o relógio comparador não estiver fazendo uma medição, que aí fica, é, tem essa instabilidade que pode gerar leituras, não, uma leitura falsa, né? Uma leitura ali errada daquilo que eu estou fazendo todo o perfil ali, né, do relógio comparador. Nessa base, então, vai ter um botão de acionamento utilizado pelo usuário para ativar e desativar o ímã, né, que aí o ímã ele tem força ali para gerar essa estabilidade e vai fixar em algum componente metálico do veículo. Como, por exemplo, no amortecedor ali, né, agarra no amortecedor para fazer utiliza o relógio comparador para verificar, por exemplo, o empeno de disco de freio, né? Então, o disco de freio, né? Por exemplo, você freia a gente sempre bruscamente em uma superfície regular, a tendência é esse freio, o disco de freio dá uma empenada, né? E o empenamento, ele tem uma tolerância, né? Por projeto, né? Entende-se ali que tem um tolerável ali para esse empeno, né? Se atingiu, então nesse caso eu preciso fazer a troca do disco de freio, né? Que isso reflete, né, na eficiência de frenagem, principalmente na vibração, né? Então, se você sente que está freando, né? Isso vale tanto para veículo grande, pesado, que a gente dá o nosso escopo aqui do curso, quanto nos veículos leves, né? Então, para quem já dirige mais corriqueiramente e vê, aperta o freio, ele dá aquela vibrada, com certeza pode ser algum problema no freio, não só no freio, com problema também de balanceamento, também no amortecedor, nesse sentido aí. Então aí, pessoal, é como mais ou menos aí. Então a gente tem a base magnética e coloca o relógio comparador na superfície do disco. Então aí a gente vê o empenamento do disco. E aqui são os componentes do meu relógio comparador. Então, a capa do fuso, o limitador de tolerância, parafuso de fixação do aro, o contador de voltas, ponteirinho menor, o ponteiro principal, também tem um limitador de tolerância, o mostrador. Esse limitador aqui, pessoal, vai especificamente para onde eu quero ter algum equipamento específico, tem um limite máximo de tolerância, eu programo ele aí, né? Para tanto positivo quanto negativo, né? Para não em sentido, por exemplo, ter uma tolerância de um determinado mais que 40, 0,4 milímetros, né? Então, por que não já limitar, né? A gente sabe que se passar disso já está fora do limite de tolerância projetado, né?
Então, a gente tem o mostrador, tem um aro, o canhão, o fuso e a ponta de contato, que é onde de fato tem um contato e faz a leitura aqui no meu apontador. A gente tem um relógio comparador analógico e o digital, né? E alguns cuidados, né? Alguns procedimentos devem ser realizados antes de utilizar ele. Então, o primeiro é a da pré-carga, né? Que a gente força um pouco o relógio comparador contra o objeto para que tenha uma tolerância. E assim a gente possa medir as folgas precisamente. São uma espécie de pré-carga mesmo, uma espécie de pressãozinha, uma leve pressão ali, para depois fazer a medição normalmente. E além da utilização para medir também penamento de superfície, a gente pode utilizar ele para medir folga, né? Tanto folga no sentido do raio, que é radial, e no sentido do eixo, que é o axial, né? Como folga de rolamento de um eixo, de um virabrequim ou de comando de válvulas de um motor, né? Então, para qualquer parte rotativa do motor ali, você pode utilizar, né, para fazer essa medição de empenamento, né? Bom, e também pode ser usado também para empenho de cubo de roda e outras aplicações. Para efetuar a leitura, então a gente deve checar qual o sentido do ponteiro maior, né? A gente vê onde está girando, se é positivo ou negativo, e contar os números de volta do ponteiro menor. Então a gente deve verificar onde o ponteiro maior está apontando, né, e depois fazer a leitura, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem zero, é um bloco padrão aqui, 1.4, 3.10, 6.35, só para a gente ver. Então, dá 3 voltas aqui no ponteiro menor e termina no 10. Aqui dá 6 voltas no ponteiro menor, termina no 35, né? Aqui uma volta no ponteiro menor e termina no 40. Então, assim a gente vai vendo. Por exemplo, a gente vê aqui, ó, subiu, é positivo, desceu, negativo, né? Então, é assim que, né, vai passando na superfície, a gente vai vendo quais são as medições aí. Certo, pessoal? Como falei aí, uma aula então bem rápida, só para falar mesmo do relógio comparador, hein? Bem corriqueiro para o dia a dia de vocês aí. Vou finalizando aqui por hoje. Depois a gente inicia a próxima unidade curricular. Bom, então é isso aí, pessoal. Fiquem atentos também aos prazos aí, não deixe acumular as atividades. Então, desejo a vocês bom dia, fiquem com Deus e até a próxima.